Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade à série de podcasts do Webterra Podcast. Hoje eu tenho aqui no estúdio comigo o cantor Ronde Santana, da banda Ser Samba. E aí, Ronde, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Tudo ótimo. Ronde, conta pra gente um pouco da sua trajetória, de onde você vem. Sim. Eu sou natural de Espinosa, nascido e criado em Espinosa, saí de lá com um pouco mais de 12 anos e vim para Montes Claros no intuito de viver da música, né? Sempre foi um sonho de criança e desde então me dediquei ao máximo para que isso acontecesse. E logo no meu primeiro projeto, nós fizemos a parceria Rick Ronde, depois veio Ronde Banda, depois veio Ronde Rian, Ronde Hanan, depois veio a Bambauê e hoje estou com o projeto Ser Samba. Muitos estilos musicais, Muitos, né? muitos. É quase um baile. Mas aí, desde quando que você começou a se apresentar? Com qual idade? Desde criança você já tinha esse sonho de ser cantor? Sim, lá em Espinosa mesmo, minha primeira apresentação quando eu tinha 10 anos, e foi meu primeiro cachê, literalmente. E eu apresentei para pouco mais de acho 40 pessoas lá mesmo na praça mesmo. E de lá para cá a gente sobrevive, né, com a música. Atualmente aí cantando pagode, né, e samba Sim. pra galera aí de Montes Claros e região. Por que escolher samba? Então, o samba é uma vertente que bate muito forte na veia musical minha, da minha família, dos meus pais. Então, a minha região mesmo de Espinosa, a gente sempre foi acostumado a escutar bastante samba, né? E na realidade não era nem o samba, era o pagodão baiano, era o El-Chan, era vertentes bem baianas mesmo. Então, veio a calhar que dentro do cenário musical de Montes Claros, tinha muitas duplas sertanejas, né? Então eu apostei o mínimo, no mínimo. Quando tava pouco, aí eu apostei mais no pagode para ver se sobressaía um pouco mais. Inclusive, na minha opinião, assim, a gente percebe que a galera de Montes Claros gosta muito do pagode, é impressionante. Sim, hoje o pagode, graças a Deus, está em alta, né? Hoje eu falo que é um estilo que dominou literalmente a musicalidade da cidade de Montes Claros. Hoje, se você vai num show de sertanejo, você escuta pagode. Se você vai num show de funk, você escuta pagode. Então, é um estilo que está em ascensão e, graças a Deus, estamos bem colocados nesse estilo. Trabalhar com música e com qualquer outra coisa, né? Tem suas dificuldades, tem seus pontos positivos. Para você, qual é a dificuldade hoje em trabalhar com música? Hoje, na minha opinião, a dificuldade maior de trabalhar com música em Montes Claros hoje é o incentivo. São poucas pessoas que valorizam literalmente o músico de Montes Claros, mas isso também é mais culpa de nós músicos. Eu falo que nós músicos vemos, eu generalizando a situação, nós vemos a profissão músico banalizado, literalmente. Então a gente não faz por onde se profissionalizar. Muitas das vezes o culpado da desvalorização da musicalidade de Montes Claros somos nós, os músicos. Mas só para eu entender, no caso você fala em relação, por exemplo, a um cachê. Não só o cachê, a postura, Sim. a questão de cumprimento de contratos e horários. Certo. Então, assim, muitas das vezes o músico ele quer ser tratado como profissional, mas ele não faz por onde ser profissional e ser tratado como tal. Então, assim, eu acho que muito parte de você. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser valorizado da forma que eu vou contratar Ronde, vou contratar Ser Samba, porque eles são responsáveis, eles vão chegar no horário, eles vão cumprir tudo aquilo que foi demandado dentro do contrato. Então, eu vejo a música como uma profissão, é meu prato de comida, literalmente. Então, eu defendo isso ao máximo. Mas muitos dos músicos que trabalham comigo hoje, eles só têm essa visão porque eu coloquei isso na cabeça deles. Por eles estariam aí tomando gole, vai para um bar, vamos tomar vamos pegar a mulher, isso e aquilo. É algo que é extremamente importante em relação a compromisso, né? Porque, Justamente. principalmente quando se fala de contrato, de apresentação, porque sim. está mexendo com pessoas, né? Com pessoas. Pessoas. Você sabe que tem que saber como conduzir, né? Sim. E quais são os pontos positivos, então, da música hoje, na sua vida? Na minha vida, a música é tudo. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a música. Sobrevivi e vivi, banquei a minha família, tanto a minha família hoje, esposa e filhos, que eu tenho 2 filhos e minha esposa, como meus pais e minhas irmãs. Então, assim, eu nunca vi a música como um hobby, eu sempre vi a música como uma fonte de renda. E agradeço a Deus por ter me colocado nessa situação. Tive a oportunidade de jogar bola, de ser profissional no futebol, mas larguei tudo
para me dedicar à música, porque eu tinha certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu conseguiria sobreviver da minha arte. Hoje, então, você tem uma família, Montes Claros, então é a sua casa hoje. Sim, sim. Hoje eu falo que eu nasci em Espinosa somente, mas hoje é meu berço, é tudo, tudo. Montes Claros para mim é tudo. São os meus amigos, as pessoas que me conhecem e reconhecem, as pessoas que torcem por mim. Tem as pessoas que também não torcem, que é normal, bacana, e é por elas que eu faço tudo que eu faço, sempre. É pelas pessoas que não torcem para me provar para elas que vale a pena torcer por mim. Já tem quanto tempo que você mora em Montes Claros mesmo? Tem mais de 25 anos. Não, então já é naturalizado. Não, sou piquezeiro da gema. Mas é uma cidade muito acolhedora, Sim, sim. né? Tem pessoas muito boas também Sim, aqui em Montes Claros, é sim. bacana. Nós vamos tocar em um ponto agora, que é um ponto muito importante, que é a pandemia. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já não considera mais que existe pandemia, né? Do Sim. Covid-19. Mas nós vamos voltar porque foi um marco, principalmente na vida dos artistas, de cantores, de todas as pessoas, né? Porque afetou de uma forma geral. Para você, como foi enfrentar esse período? A pandemia, ela veio na minha vida para me mostrar que eu sou capaz de transformar. Foi um ano de transformação, foi pegou a gente literalmente de calças na mão, né? A gente nunca pensava que iria acontecer isso, como aconteceu, fechamento, comércio, paralisação de festas, cidades, aglomeração, tudo aquilo. E assim, como se diz, a mal que vem para bem. Eu vi na pandemia a oportunidade de crescer. E eu tinha um projeto chamado Bambauê, que é um projeto que estava bem estabilizado, um projeto que tinha tudo para dar muito certo, estava já caminhando com as próprias pernas. E ao fechamento da pandemia, eu me vi sem norte. Aí eu falei, velho, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai ter que caçar um jeito de produzir isso e nos mostrar, até mesmo para poucas pessoas, para a gente conseguir levar o alimento para casa. E foi nessa situação que nasceu a Ser Samba. Foram um grupo de 5 pessoas que a gente reduziu o nosso contingente musical ao máximo, para a gente enxugou a máquina, para a gente poder atender um bar, atender um evento mais clean, menos pessoas. E foi a partir daí que tudo transformou na minha vida. Hoje, se não fosse a pandemia, que foi maléfico para tanta gente, para mim também foi maléfico, mas eu tenho esse ponto positivo. Porque se não fosse a pandemia, eu não estaria hoje no meu projeto Ser Samba, que tem dado muito certo. Você tocou num ponto importante em relação a enxugar, né, para poder ter por onde tirar algum sustento. A gente já entrevistou aqui também no podcast artistas que falaram da situação deles durante a pandemia. Realmente foi algo muito triste, complicado. Porque quando você olha no passado, né, lembra do passado e fala assim, não pode mais ter aglomeração. Mas espera ainda, se eu apresento em shows, tem que ter muita gente, tem que ter pessoas, né? No mínimo. E não pode, e no caso assim, do nada, não pode ter mais ninguém. Nada. Não pode aglomerar, não pode sair de casa. Então, assim, foi algo que realmente assolou o mundo inteiro. E assim, quando eu falo da questão de incentivo, é justamente essa situação. Porque eu como músico, e me colocando a par da situação, a gente se viu desamparado por qualquer situação. Simplesmente o pessoal voltou os olhos para a saúde, que é claro, é evidente que é em primeiro lugar, mas como é que a gente iria ter saúde se a gente não tinha o que comer? Exatamente. Entendeu? Né? Então assim, então vamos fazer live. Pô, se você comparar uma live de um artista que não seja renomado, um artista mediano, se você comparar uma live deles com a live nossa de artistas pequenos, é irrisório. É irrisório, literalmente. Não tinha como. E outra coisa, pra gente fazer, eu fiz 2 lives. Dessas 2 lives que eu fiz, meu amigo, eu tive que rebolar para fazer essas lives. E nas 2 eu tive, em vez de ter lucro, pelo contrário, eu tive que investir o dinheiro que eu não tinha para atender essa demanda. Até porque aqueles artistas, por exemplo, grandes artistas que fizeram, né, essas lives durante a pandemia, querendo ou não, eles já tinham alguma estrutura. Sim. É um pessoal muito conhecido, então teriam uma visualização muito Patrocínios grande. fechados. Exatamente. Entendeu? Então tinha quem bancava eles. E a gente não. Nós tínhamos uma situação de que a gente iria fazer uma live por modismo, simplesmente, para não ser esquecido. Essa foi a minha situação que eu me vi. Eu não tinha interesse nenhum de fazer live, porque eu sabia que eu iria ter que pagar do meu bolso para fazer aquilo. Então, por modismo, todo mundo fazendo, velho,
também vamos ter que fazer, porque senão a gente acaba sendo esquecido, literalmente. Acaba que tem que ir na onda dos outros, né? Entendeu? Exatamente. E durante, no caso, esse período aí da pandemia, vocês criaram algum projeto, alguma coisa nova foi pensada para ser lançada depois que acabasse ou quando a poeira começasse a baixar? Na realidade, quando veio a pandemia, a única coisa que a gente pretendia era trabalhar. Sim. Era encher as latas, que já estava já por meio. E eu tenho minha equipe praticamente toda, ela vive de música. Então, assim, e eu como líder e dono do projeto, eu não podia desampará-los. Então, assim, o que a gente pensava naquele momento era ganhar ali de 30, 40, 50 reais o que entrasse, para no final dividir para todo mundo e todo mundo sair com alguma coisa para levar para casa. Mas aí a pandemia veio, como eu te disse, veio para agregar também. Porque com essa questão da pandemia, nosso projeto ele tomou um corpo muito forte, tomou uma linha muito, assim, que foi literalmente uma surpresa pra gente, porque nunca que a gente imaginava que ia chegar onde que estamos agora. Não alcançamos nada, é claro, mas assim, um projeto que eu já vinha trabalhando há mais de 8 anos, não tem metade daquela visibilidade que nós, da C-Samba, que depois da pandemia começamos a fazer. E como que o pessoal de Montes Claros acolhe vocês ou acolheu desde o início? Porque nas diversas apresentações em que eu presencio, o pessoal é apaixonado por pagode. Eu até hoje sou impressionado como que esse ritmo conseguiu conquistar tanto a galera aqui de Montes Claros. Eu acho que o problema não, né? Eu acho que a galera de Montes Claros se identifica muito com a gente porque a gente consegue levar duas situações. A gente consegue falar de amor, que a gente leva o pagodinho lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, e ao mesmo tempo a gente leva a fuleiragem, né? Que a gente fala, né? A gente apelidou isso de fuleiragem, que é o pagodão, a quebradeira, a alegria, a dança, funk. Então, por nós termos um estilo de pagode muito eclético, eu acho que a galera, mesmo que em uma música aquela pessoa fala, pô, essa música eu não gosto muito, não, vou ficar aqui. Mas aí no próximo bloco ela já vai falar, ei, agora eu tô aqui, agora vamos, que é essa aí que eu gosto. Então, assim, não dá tempo a galera desapegar, entendeu? Então, eu acho que muito da nossa identidade é isso. Vamos falar de inspiração. Hoje, quais são os principais artistas que você se inspira para poder fazer seus trabalhos? Quais são os maiores pedidos hoje da galera aí durante os shows? A galera que nos acompanha, eles gostam muito de Dilsinho, Ferrugem, eles gostam muito de Léo Santana, Tony Salles, Parangolé. Então, assim, agora, né, é porque nós temos um quê a mais, porque a gente está sempre inovando. Nós não deixamos o nosso repertório por apresentar demais tipo assim, na semana a gente faz 7, 8 apresentações nos bares. E muitas das vezes o nosso público ele vai em 5, 6. Então, a única forma de deixar esse pessoal ligado e coligado com a gente é estar sempre inovando. Então, sempre que aparece uma música que bombou, Acorda Pedrinho, pá, nós já colocamos no repertório. Agora tem o tal do cabaré, né? Então, hoje tem cabaré essa noite, então tá. Então vai ter que ter. Então assim, a galera assim fala, essa não tinha, agora tem. Então é mais por isso mesmo. Por falar em valorização, né, de artistas, principalmente porque depois dessas dificuldades todas, na sua opinião, como que os gestores, né, como que aquelas pessoas que contratam para shows, elas podem ajudar de uma forma melhor os artistas, principalmente aqui da nossa região? Eu acho que assim, temos que entender os dois lados, né? Entender o lado musical, o lado profissional e de quem quer ser profissional também, é claro. Porque não adianta nada a gente cobrar aqui, como eu disse. A grande maioria das vezes o culpado somos nós mesmos, por não mostrar e demonstrar que a gente quer ser profissional. Mas tem os dois lados da moeda. Com a pandemia também, nossa economia, também todo mundo sofreu. Não foi só a gente, principalmente os bares. Porque os bares, mesmo quando teve o apoio de abrir, mas a pessoa que ia lá, ela iria para consumir. Se tivesse música, ela consumiria mais. Isso já está comprovado. Então, assim, a gente ajudou um ao outro e eu tenho os meus parceiros, as pessoas que eu toco até hoje, são pessoas que me ajudaram demais na pandemia e hoje eu consigo ajudá-los mais do que eles me ajudaram naquela época. Então, o que eu falo é o seguinte, para a gente ter mais lucratividade, rotatividade, eu acho que tem que ter mais investimento, não só financeiro, mas pessoal também. De conversar, de trocar ideia, de saber entender o lado do outro. Muitas das vezes eu faço um show que é um valor para uma pessoa, porque eu sei da realidade dela, e eu posso fazer o mesmo show para outra pessoa com outro valor, porque eu também sei da realidade dela. Então, assim,
muitas das vezes não podemos generalizar e colocar uma situação para todos. Tem que ser um pouco para todo mundo. Eu gostaria que você falasse para as pessoas, né, que hoje pretendem, por exemplo, seguir a carreira de cantor, deixar alguma mensagem para essas pessoas, para que elas não desistam, assim como você fez e hoje está onde já está. Amém, amém. A mensagem que eu deixo para quem estiver começando agora, primeiro de tudo, é organização. Seja organizado, cumpra seus compromissos, seus contratos, seja comprometido com o seu trabalho, foque em estudar, porque eu acho que nada não vai se não for pelo estudo. Se você toca, vai aprender a tocar, seja o melhor, tente ser o melhor. Não que você seja, mas tente ser sempre o melhor. E cabeça no lugar, humildade e gratidão, que servem em qualquer lugar. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Web Terra Podcast. Foi um prazer falar com você, viu, Ronde? E muito sucesso, viu? Amém. Tamo junto.